Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3. Quem são as pessoas que andam segundo as suas próprias concupiscências? Ou seja, as que fazem sempre a sua própria vontade do seu corpo material, obedecendo sempre aos seus desejos de cometer o pecado e a iniquidade. São aquelas pessoas que têm a certeza que existe o livre-arbítrio, pois na verdade, em suas vidas, estão sempre fazendo a sua própria vontade e nunca a vontade de Deus. São aquelas pessoas as quais perdem os seus corpos materiais para o pecado, para as trevas, para a desonra, para a ira de Deus. São aquelas pessoas que não conhecem a Deus, pois amam apaixonadamente essa vida humana de concupiscências, de fornicação, de pecado, de trevas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 5. Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nos abstenhamos da fornicação, que cada um de nós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo material, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, ou seja, como os escarnecedores que andam segundo as suas próprias concupiscências, que não conhecem a Deus. Mas por que essas pessoas escarnecedoras ficam dizendo então, onde está a promessa da sua vinda, ou seja, da vinda do Senhor Jesus? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Porque não conhecem a pessoa de Deus, e muito menos as suas obras, porque são espontaneamente ímpios, impiedosos, eles não têm piedade, eles não têm amor em seus corações para negar fazer a sua própria vontade e buscar a Deus, para conhecê-lo e fazer as suas obras. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Eles, ou seja, os escarnecedores que andam segundo as suas próprias concupiscências, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra de Deus, eles se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, ou seja, dos escarnecedores que andam segundo as suas próprias concupiscências. Mas como nós sabemos que o Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, da sua volta, ainda que alguns escarnecedores a tenham por tardia? Mas Deus é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nós sabemos que Deus não está retardando a sua promessa de voltar e entrar em juízo com todos nós, porque temos a mente de Cristo. E sabemos que o tempo não existe para Deus, que Ele vive de eternidade em eternidade. Logo, 1000 anos para Deus não é nada. Sabemos que Ele está, na verdade, sendo longânime, sendo paciente, pois não quer que ninguém se perca, mas que se arrependam dos seus pecados. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para o Senhor. Mas como nós temos por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada.
como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nós sabemos que a longanimidade do Senhor Deus existe para o propósito de nos levar até a salvação e a vida eterna, pois não somos tratados como servos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos revela tudo o que acontecerá como amigos e nos promete a justa recompensa pela nossa obediência. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 13. Mas o dia do Senhor, ele virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça de Deus. Mas por que, havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. Para os escarnecedores, que andam segundo as suas próprias concupiscências, aqueles que são injustos porque não obedecem a um Deus justo, estes estão sujos, estão contaminados pelo pecado, pelas trevas, e continuarão a se sujarem até o tempo da vida do Senhor. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Porque quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Mas para nós que vivemos em santo trato e piedade, ou seja, no amor a Deus e ao nosso próximo, nós buscamos a obediência a um Deus justo, que nos justifica, que nos limpa, que nos santifica de todo o pecado. Oh glória! 2 Pedro capítulo 3, versículo 14, 17 e 18. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele, de Deus, sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis, ou seja, dos escarnecedores que andam segundo as suas próprias concupiscências, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, ou seja, da presença da rocha firme, do fundamento das nossas almas, Cristo Jesus. Antes, amados, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora e como no dia da eternidade. Amém. Jesus te ama e, por saber isso, não devemos desanimar por causa das pessoas escarnecedoras da pessoa de Deus e de toda a sua obra, pois eles não conhecem a Deus. Só vivem em função de fazer as suas próprias vontades, de exercer o seu livre-arbítrio, que os leva para a perdição, para a condenação e a morte eterna. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Amém? Dani Miguel.